versículo, a partir do 10. Versículo áureo é o versículo 14, é o último. Mas eu vou ler tudo para... Diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Fala comigo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento e peço, meu Deus, que Tu venhas abençoar o Teu povo, os Teus filhos que estão hoje aqui. Meu Deus, aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão na portaria, aqueles que estão lá embaixo, em cima. Meu Deus, que venha a Tua palavra fluir, a falar aos corações. Espírito Santo, me usa, dá toda a direção no que vai ser ministrado essa noite. Tu tens a liberdade neste lugar, em nome de Jesus, amém. Eu estava em casa pedindo uma palavra ao Senhor, e eu me lembro de uma ministração do Silas Malafaia, lá atrás, isso aí tem mais de... E eu vou tocar nesses pontos dessa pregação dele. Logicamente, Deus me inspirou mais coisas, que eu vi muito propício, por algo que Deus colocou no meu coração, veio isso, e eu vou ministrar essa noite. É a ação de Deus na trajetória de nossa vida. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu quero que você preste bem atenção, que é para a tua vida, que serviu para mim. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor que saiu do Egito. Saímos do Egito e caminhamos pela vida, pelo deserto da vida. Essa é a verdade. Deus preparou um caminho para a gente caminhar. E muitas vezes nós vivemos momentos de deserto, porque tem uma terra prometida a esperar por nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Saímos do Egito, saímos do mundo. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Assim também foi com o povo de Israel um certo tempo atrás, e saiu do Egito, que aponta para o mundo, e foi para um caminho de deserto, mas tinha uma promessa para eles. Nós hoje somos esse Israel, o Israel de Deus. Somos nós. E o que Israel enfrentou no deserto, nós também enfrentamos até chegarmos ao céu. Amém ou não amém? Nós vamos enfrentar batalhas, dificuldades, vai bater ventos, vai bater dificuldades, vai ter momento que você vai desanimar na caminhada, vai ter momento que você vai querer esfriar, parar. Acontece, saímos do mundo, a pressão, as coisas acontecem, mas se o céu é o nosso lugar, se você aceitou Jesus na tua vida, amado, deserto nada mais é para a ação de Deus, para mudar e transformar a tua vida, amém ou não amém? Deserto nada mais é para a ação de Deus, para algo que é eterno. Ele vai operar nesse temporário, para construir você, para preparar você, para você ver a glória de Deus na tua vida, amém ou não amém? Então deserto é o lugar de ação de Deus.
Deserto não é para você ficar na inércia, não é para você ficar parado, não é para você acreditar que aquilo ali é para a tua vida. É um momento, no momento do deserto, Deus está agindo sobre a tua e a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você acredita nisso? Glória a Deus. Então é um momento para aqueles que vão herdar o céu. E se tem gente que vai herdar o céu aqui, dá um glória a Deus bem alto para o Senhor. Aleluia. É um momento que nós passamos. E o Pai usa esse momento temporário, esse deserto, essas circunstâncias, sabe, para mostrar a glória dele, para dizer para você: você é meu, eu te separei, você vai estar comigo. Olha aí meus sinais da tua vida, olha aí o que eu faço por você. É no lugar do deserto que mais Deus se manifesta. É um lugar no deserto que mais nós sentimos a presença muitas vezes. É um lugar no deserto que muitas vezes nós despertamos e vemos: Deus existe, Deus faz. Glória a Deus, aleluia. E nós temos essa trajetória. E o que é uma trajetória? Trajetória, vamos botar isso, é uma linha. É um ponto material, um ponto que existe em movimento, num percurso, num caminho, indo numa direção. Então todos nós passamos por uma trajetória de vida. E muitas vezes nós vamos passar pelo deserto. Muitas vezes nós vamos passar por situações. E na trajetória desse movimento, alguns obstáculos aparecem. Vai aparecer obstáculos, vai aparecer situações que você não gosta, vai aparecer desafios que você acha que é impossível passar. O povo de Israel passou. E eu queria falar isso, né, que Israel enfrentou e atravessou o deserto. E muitas coisas identificam a nossa vida espiritual. O deserto identifica algumas coisas. Primeiro ponto que eu queria comparar com você: o que deserto é? Deserto aponta para sequidão. Deserto aponta para sequidão. O que é um lugar seco? Lugar seco é um lugar que não tem umidade. Você vai ver a definição de seco: é algo que não tem umidade, que não tem água, que não tem líquido. A Bíblia fala uma coisa tremenda em Lucas capítulo 11, versículo 24 e diante. Quando o espírito imundo tem saído do homem, olha só, você saiu do deserto. Quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando lá, acha varrida e ornamentada. Ou seja, o diabo, o inimigo, ele procura por lugar seco, lugar que não tem água, lugar como o deserto, que aponta para a sequidão. Porque, meu amado, o diabo, ele não gosta de gente que está transbordando. Rios de água viva fluem dentro do povo de Deus, meu irmão. Então, lugar que tem água viva, o diabo não quer estar ali. Ele vai procurar lugar seco. E se você deixar, ele entra e fica ali. A Bíblia é bem clara: se deserto, então, logicamente você vai pensar: pastor, deserto é lugar de provação. Não somente, deserto é lugar de falta de Deus, falta da presença de Deus. Deserto aponta não só para a provação, mas aponta para aquelas pessoas que não têm a presença. Por isso que o lugar é seco e o diabo ali permanece. A vida da pessoa piora, as dificuldades vêm, os ventos vêm. Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Eu falei até desse doutor, né, que o meu irmão lá da faculdade de Harvard, lá atrás, falou, que eu esqueci o nome. De novo, fala aí, meu irmão. Que é, Carlos? Hã? Dr. Rey. Dr. Rey. Né? Tinha até um programa dele. Né? Amado, então o deserto aponta para isso. O diabo, ele não quer viver quem fica perto, que transborda. Perto de pessoas que verdadeiramente, rios de água viva estão fluindo. Pessoas que querem encher do Espírito Santo. Deserto aponta para lugar de sequidão, lugar seco,
lugar que não tem vida. Aí o diabo entra, e ele permanece. A Bíblia fala uma coisa tremenda. Ele fala em Lucas capítulo 11, versículo 26, que se o lugar é seco, ele volta e traz mais 7 espíritos com ele. E o lugar a situação daquela pessoa fica pior do que o primeiro estado. O estado desse homem fica pior, porque um dia ele saiu do Egito e deixou, por não ter água, e não está transbordando, o inimigo vai e entra, e habita ali. E eu profetizo em nome de Jesus, que a tua vida vai estar transbordante da presença de Deus, em nome de Jesus. Vai fluir rios na tua vida, em nome de Jesus. Não há sequidão, não há lugar seco. Aleluia, água aponta para a vida. Água aponta para a vida, não aponta para a morte. E a vida dentro de você, de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro, deserto aponta para a sequidão. Espiritualmente falando, provação desafia pessoas que não têm Deus. Você tem que glorificar a Deus, e você tem que procurar se alimentar da água da vida. Porque a Bíblia fala bem claro, que o diabo anda por lugares secos, procurando repouso para entrar. Quando ele não encontra, ele volta para o lugar onde está seco. Ou seja, se eu sair do Egito, eu tenho que continuar buscando essa água, para que ele não volte. Amém ou não amém? Deu para entender? Primeiro ponto, deserto aponta para a sequidão. Então aprendemos hoje que deserto não é só você passar a provação, mas é uma vida sem Deus. Amém? Primeiro ponto. Segundo, deserto aponta para inimigos. A Bíblia é bem clara, fala que Faraó se levantou e os inimigos vieram atrás do povo de Deus. Né? Normalmente é no deserto que encontramos o nosso inimigo espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 1, fala bem claro isso. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás tentou Jesus no deserto, no lugar seco, porque o lugar seco pertence a ele. Lugar seco sem vida, você vai ser tentado, você vai ser provado. Quem está me entendendo aqui? Então, deserto aponta para inimigos que se levantam contra a gente. Deserto aponta para, às vezes você vive momentos de discussões, momentos de desafio em casa, aparece uma doença que você não espera, a situação aperta, é briga, é discórdia, é gente te perseguindo. Os inimigos se levantaram. Mas presta atenção, Deus permite tudo isso. A ponto, olha que coisa. O povo de Deus, ele saiu da terra com os despojos. Eles estavam ricos, eles tinham dinheiro, eles tinham bens. Mas sabe que a Bíblia fala aí que eles queriam voltar para o Egito, apesar de ter bens na mão. O diabo, ele é tão sujo, o inimigo se levanta, primeira coisa, toca no teu emocional para destruir o teu espiritual. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Eles falaram, por que nós não voltamos? Por que nós voltamos para lá? Por que nós saímos do Egito? Não era melhor ficar lá? Amado, o diabo, ele é tão sujo que quer que ele constrói situações para você voltar para o mundo de novo. Ele faz tudo para não perder você. Amado, a vida das pessoas estavam sendo libertas. Eles estavam levando despojos, mas tocou o emocional. E se toca o emocional, se você não tomar cuidado, você abala o teu espiritual. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus? Mas a Bíblia também fala, e eu quero que você levante a sua mão. A Bíblia diz, aleluia, bem claro para a gente. Diz, o Senhor conhece o dia dos retos, e sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os impuros perecerão, e os ímpios no Senhor, serão como gordura, desaparecerão como fumaça. E se desfarão. Presta atenção.
apesar de toda a situação difícil, apesar de todo o levante, há uma promessa do Senhor para os filhos dele. O ímpio pode levantar, o ímpio vai se levantar no deserto, a situação vai se apertar, o inimigo pode até vir, mas há uma palavra para tu e para a minha vida: vai se levantar, mas vai virar fumaça, vai dissipar em nome de Jesus. Isso é promessa de Deus. Os ímpios podem até se levantar, mas se desfarão como fumaça. Quem toma posse disso? Em nome de Jesus, porque você não deu uma salva de palma para o Senhor, meu amado. É uma promessa. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de levante de inimigo. O diabo tentou em lugar seco, e muitas vezes é no teu deserto, no lugar seco, que vai se levantar a situação. Deus permite. Jesus passou por lá, Jó passou por lá. Jó estava bem, tirou-se tudo dele, ele perdeu tudo, ficou no deserto. Deus permitiu. Mas uma coisa Deus falou para Jó: pode até se levantar contra ele, mas não toca na vida dele não. Tem uma palavra para a tua vida, pode se levantar o que for, mas amado, Deus não vai deixar tocar. Deus não permite você ser tentado até onde você até onde você pode aguentar. A Bíblia fala que depois disso daí ele entra com escape. Amém ou não amém? Quem está me entendendo, a glória a Deus? Deserto é lugar de solidão. Muitas vezes nos sentimos sós no deserto da vida. Amado, presta atenção, quando vem um deserto, há uma tristeza muitas vezes. Quando vem os desafios, parece que você está sozinho, é verdade, não é? Você se sente sozinho, você se sente, caramba, não tem nada. Meu Deus, aí bate aquela angústia, bate aquele nervosismo por dentro da gente, é verdade? Bate a angústia, baixa a preocupação. Mas a Bíblia fala também isso. A Bíblia fala no Salmo 102, versículo 1, Salmo 102, versículo 1 e 2 diz: Senhor, ouve a minha oração e chegue até a mim o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos e nos dê, aleluia, e me escute o meu clamar. Ouve-me depressa. Amado, é no momento de deserto, bate a solidão, vem um momento que você não vê escape, bate a angústia, e você quer que Deus escute logo você. Verdade ou não é? É no deserto, no lugar seco, no lugar vazio. Muitas vezes acontece. É verdade, mas Deus tem uma palavra para mim e para você. Em Salmos 27, versículo 10, diz uma coisa tremenda: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Amado, o Senhor te acolhe, o Senhor é com você. É no meio do deserto, Ele está lá contigo. É no meio do deserto que Ele levanta a coluna de fogo, Ele levanta a nuvem, Ele faz sobre a tua e minha vida, Ele te acolhe. Por mais que alguém da tua família venha abrir mão de você, se você é dele, Ele está com você. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deserto é lugar de sequidão, de inimigos. Deserto é lugar de solidão. Eu sei disso. A Bíblia fala: não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Não temas. Você está no deserto? Ele é com você. Ele te acolhe, Ele te guarda. Ele não larga. Glória a Deus. Deserto aponta também para contraste atmosférico. Você sabia que no deserto de dia bate 45 para cima de graus de calor e à noite cai para 0. Há um contraste absurdo. De dia um sol, um calor terrível, de noite cai para 0. Assim é a nossa vida. Tem dias também, trazendo para a nossa vida espiritual. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que estou triste. Nós oscilamos muito no nosso emocional. A gente passa por situações, a gente passa por pressões, e tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está aqui embaixo. Provérbios 14, versículo 13 diz: até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria muitas vezes é tristeza. Nós oscilamos,
Nós ficamos no alto, ficando no baixo. No deserto é assim. Muitas vezes você está triste, você está abatido. Há uma alegria, há uma descida, há uma subida. Mas Deus tem uma palavra para a gente, meu amado. Toma posse de Provérbios 4, versículo 18 fala: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até tornar dia perfeito. Aleluia! Por mais que oscile, há um momento de estabilização, há um momento de equilíbrio, há um momento da perfeição do Senhor entrando sobre a nossa vida, e tudo passa. E tudo passa. Até esse dia perfeito, chega o momento que tudo passa, e Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Há um momento, é no deserto que há esses momentos de oscilação do emocional. Você fica abatido, você fica desanimado, você fica triste, você chora e tal. Mas tem um momento que Deus está dizendo para você: está chegando o teu dia perfeito, está chegando o nosso dia. Se eu falar para cada um aqui o que você já passaram na vida, as coisas que já aconteceram, todo mundo tem um testemunho de prova, de desafio, de deserto, e você está aí em nome de Jesus, porque no dia certo do Senhor, no tempo dele, há todo um tempo certo, há um propósito, um tempo certo debaixo do céu. Chegou o teu dia e você superou. Creia no Senhor. Aleluia. Contraste atmosférico. No deserto há morte. É verdade? Há morte. Porque no deserto se há sequidão, se há levantamento de inimigos, se há solidão, tudo isso aponta para a morte também, se você deixar tomar. No deserto acontecem essas coisas. Deuteronômio 30, mas tem uma coisa que você não pode deixar abalar, e que te dá a vitória. Está lá em Deuteronômio capítulo 30. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, diz, versículo 15 ao 17: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Quer vencer a morte? Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus. Há uma garantia para a gente de vida para aquele que serve, para aquele que toma posse através da palavra de Deus, o que está escrito aqui. Amado, pode vir o vento que for, eu sei que vai chegar um momento que você vai se bater, mas a Bíblia fala isso bem claro, amado. Tem momento que há um levante, há a sequidão, os inimigos se levantam, mas Moisés tinha tanta confiança no Senhor, e eu quero liberar essa palavra para você. Êxodo 14, 13, como nós temos lido: não temais, estás quiete, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Deus, no momento certo, dá o livramento. O povo todo contra, o povo todo desanimado, o povo achando que ia morrer, os inimigos, a sequidão. Moisés falou: não temas, hoje o Senhor está entrando com livramento. Palavra para você, não sei que você está vivendo o deserto da tua vida, a pressão que você está vivendo, a situação que você está vivendo, mas há uma palavra para você: não tem mais, o Senhor está entrando com livramento para tu e para a minha vida, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Está no texto que nós lemos, um versículo acima. No deserto também há um terreno invariável. Ainda que andemos muitos quilômetros no deserto, temos a sensação que não saímos do lugar, porque o aspecto do lugar continua o mesmo.
Uma vida sem Deus se parece como um deserto, nada muda. Parece um terreno invariável. Quando você vai para o deserto, o povo foi liberado. Ele enfrentou inimigos, trazendo para a nossa vida espiritual a sequidão, a morte, a terreno invariável. A mudança atmosférica. Amado, parece que nada muda na nossa vida quando a gente está no deserto. É verdade, não é? Cara, quando a gente está passando desafio, você ora e nada muda. Parece que as coisas continuam na mesma situação. Parece que, sabe, amado, tudo que rodeia para você, você está querendo para ontem que Deus entra com providência. Você está clamando, o Senhor entra depressa com providência, como diz em Salmo 102, olha a minha angústia, Senhor, escuta o meu clamor, atende-me depressa, e as coisas nada mudam, a sensação parece que o sonho não chega, o problema não soluciona, amado, mas assim como existe um terreno invariável, tem uma palavra invariável para você, em nome de Jesus. Marcos 13:31 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Existe, aleluia, algo para você já definido, algo separado. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. É no meio do deserto, é no final dele, é no início dele. Aleluia, não há de passar a palavra do Senhor para a tua vida. Aleluia, não há de passar. Eclesiastes 3:1 diz bem claro isso. Pois para tudo há um tempo determinado. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo. Pode passar o deserto que for. Existe um tempo que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Existe uma palavra sobre a tua vida. Existe um propósito. Mas existe um tempo determinado. Então continue a andar. Parece que nada muda, continue a andar. Parece que as coisas continuam as mesmas, continue a andar. Parece que o sonho não veio, continue a andar. Parece que os problemas continuam, continue a andar em direção à terra prometida, meu irmão. Não para! A direção de Deus no deserto é alicerçada por 4 elementos. Eu quero que você aprenda. Nós falamos de situação espiritual. O deserto aponta para essas coisas. Mas existem 4 fundamentos. A direção de Deus é vista. A direção de Deus é percebida. A direção de Deus é entendida. E a direção de Deus é sentida. Vamos abrir em Êxodo capítulo 13. Rapidamente. Êxodo 13. Versículo 21 e 22. Olha o que fala aí. A direção de Deus no deserto é alicerçada em 4 fundamentos. Vista, percebida, entendida e sentida. Olha aí. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, e de dia, nem a coluna de fogo de noite. A direção de Deus no deserto é alicerçada em 4 fundamentos. Ela é vista, o povo de Israel viu a nuvem e a coluna de fogo. Ela é percebida, o povo de Israel percebeu a nuvem e a coluna de fogo. Ela é entendida, o povo de Israel entendia que tudo aquilo ali era a boa mão de Deus sobre o povo. Eles entendiam que era a presença de Deus, e o povo também, aleluia, e também a direção de Deus é sentida. O povo de Israel sentia calor, sentia a claridade à noite e a nuvem cobrindo de dia. Presta atenção, uma coisa que eu vou falar para você. É no deserto que nós vemos o agir de Deus. É no deserto que você sente Deus. É no deserto que muitas vezes você percebe Deus. É no deserto que você vê Deus agindo. É no deserto que você muitas vezes sente mais o agir de Deus, o sentir de Deus, Ele fazendo os caminhos, Ele cuidando de você, Ele livrando você. É no deserto, meu amado, escuta isso. É no deserto que Deus se manifesta com coluna de fogo. É no deserto que Deus se manifesta com nuvem. É no deserto que Deus se manifesta com maná. É no deserto que Deus libera água para você. É no deserto. Vista, percebida, sentida, entendida. É no deserto. A direção de Deus no deserto
vista, percebida, entendida e sentida. É ali que muitas vezes Deus permite para você entender certas coisas. É para você ver, para você entender algumas coisas, para você perceber, e para você sentir Ele, no agir dEle. Quando Ele abre a porta, quando Ele te tira de lá, quando você vai dar glória a Deus, o Senhor agiu. É lá muitas vezes. Por isso há uma necessidade muitas vezes. Mas presta atenção, deserto é lugar temporário. Porque tem uma terra te esperando. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. E os caminhos do deserto que Ele nos conduz, e eu vou terminar. Ele nos conduz por muitos caminhos. Primeiro, Ele nos conduz por muitos caminhos que muitas vezes não entendemos. Os caminhos do deserto que Ele nos conduz, caminhos que não entendemos. Versículo 9 do capítulo 14 aí de Êxodo 14, diz assim: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros, e o seu exército alcançaram-nos, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. Muitas vezes nós não entendemos. E porque a gente está passando por isso, versículo 11, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Muitas vezes a gente não entende, porque as coisas estão acontecendo, o povo não estava entendendo. Muitas vezes Ele nos conduz para muitos caminhos, que a gente não entende, mas Ele está agindo, Ele está tirando você do Egito e você não está entendendo. Ele está tirando coisas que precisam ser tiradas. Ele continua trabalhando. E nem tudo Ele revela para você e para mim. Deuteronômio 29 fala bem claro isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a nós e para os nossos filhos para sempre. Tem coisa que Ele revela, tem coisa que Ele não vai revelar a você, mas Ele é Deus e pronto, Ele faz do jeito que Ele quer. Você não vai entender ou agir, você não precisa entender, você precisa caminhar, escutar e fazer o que Ele manda em nome de Jesus. Faz o que Ele manda, diga ao povo que marche, e acabou. E Ele vai fazer. Amém ou não amém? Caminhos no deserto que Ele nos conduz, lugar que nós não entendemos. Ele nos conduz também a um caminho que os outros não entendem. Faraó não entendia os caminhos de Deus para Israel. Ele pensava que Israel estava perdido. Olha o versículo 3 do capítulo 14. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, os desertos encerrou. Estão embaraçados. Tem gente que não está entendendo o agir de Deus na tua vida. Tem gente que vai olhar para você assim, não vai entender, vai criticar, vai apontar, vai falar que você está perdido, que você está embaraçado. Amado, presta atenção, mesmo que você não entenda, e independente que os outros pensem de você, continua a caminhar que Deus é com você, continua a avançar que Deus é com você, continua aí que Deus é com você. Ninguém precisa saber da tua vida, nem você dá satisfação. Eu acredito em Deus em ponto. Estou vivendo um momento, mas eu sei que eu vou passar. Aleluia. Ele nos conduz também para um caminho que não imaginamos. Versículo 21 e 22, já estou acabando. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Tem caminhos que Deus faz que a gente nem imagina. Ele nos conduz para um caminho que não imaginamos. Deus é assim, parece inacreditável, parece que você não entende. A Bíblia fala que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amado, muitas coisas a gente não vai entender, muitas coisas você não vai imaginar, muitas coisas você não vai acreditar, aleluia, mas isso é para a glória de Deus, e muitas vezes é no deserto.
Aí vem a cura, aí vem a porta, aí vem o milagre, aí o filho volta para Jesus, o filho volta a enxergar, aquele que está parado, que não conseguia andar, ele começa a andar, o outro volta a escutar. Deus faz maravilhas, aleluia. Ele nos conduz para caminho que a gente não imagina. Eu estou aqui, nunca pensava em estar aqui ministrando para uma igreja. O mais ímpio dos ímpios, a vida do apóstolo Paulo, perseguidor, matador de cristão, escreveu 12 epístolas. Tem caminhos que Deus conduz que você nem imagina. Deus está agindo na tua vida. Deus está fazendo coisas grandes para você. Você nem imagina o que Ele está preparando no outro dia. Só continua a caminhar e acreditar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem toma posse dá um glória a Deus. E por último, Deus nos conduz por um caminho muitas vezes mais longo. Entenda, a viagem durou 40 anos. Eu fui ver na internet quanto tempo daria a viagem num deserto de uma forma normal. 11 dias. O caminho que eles percorreram daria 11 dias. Parece muitas vezes que a gente está andando em círculos. Parece muitas vezes que o caminho fica muito mais longo. A demora no deserto é porque o que Deus precisa fazer para você ser moldado, às vezes demora. Às vezes é liberado no deserto. Às vezes você tem que passar pelo deserto para entender algumas coisas, para ver os milagres. O sapato não envelhecia, a roupa não envelhecia. Muitas coisas às vezes Deus permite a gente não sair do deserto por aquele tempo. Às vezes Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está movimentando, Deus está maturando, Deus está amadurecendo. Muitas vezes Deus permite. Sabe por quê? Porque é no deserto que saem os maiores testemunhos para a glória do nome dEle. Então acredita, deserto é lugar temporário. Deserto é lugar para a ação de Deus, para aqueles que são separados, porque tem uma terra esperando a gente em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia! Vem cá, ministério. Parece que é longo. Parece que as coisas não vão acontecer. Parece que os inimigos se levantam. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: nada sai do controle de Deus. Se você tem uma palavra. Moisés tinha uma palavra. Moisés, ele falou bem claro: não temais, vede o livramento do Senhor. E ele falou que todos o povo do Egito iria perecer. Ele tinha plena convicção. Antes de acontecer, o texto mostra isso. Isso aponta para a fé. Você crê que Deus pode fazer além do que você pode imaginar? Você crê que você pode sair daqui hoje? Você pode estar passando por um momento de sequidão, de inimigo, de deserto, de momento difícil, de temperatura variável, de pressões atmosféricas. Mas, amado, você acredita em nome de Jesus que o Senhor está lá contigo? Como estava com o povo, na coluna de fogo, na nuvem, vista, percebida, sentida. Deus vai fazer em nome de Jesus. Não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está agindo em nome de Jesus. Aleluia. Canta só um trechinho de uma música.